Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar como calcular as áreas das figuras planas. Vamos lá? Nós vamos começar essa aula falando sobre o círculo. Como calcular a área de um círculo. Então veja bem. É importante conhecer os elementos de um círculo para que você consiga calcular a sua área. Então, nós temos aqui essa medida destacada em verde, que nós chamamos de diâmetro. Seria o dobro do raio, né? Temos essa linha em azul, a gente conhece isso aí como comprimento da circunferência, né? E aí, se você dividir o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência pelo diâmetro, comprimento pelo diâmetro, você vai encontrar sempre o mesmo valor. Para qualquer que seja a circunferência, seja ela pequena, seja ela grande, sempre que você dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar sempre o mesmo valor. E esse valor é aproximadamente 3,14. Isso mesmo, é o número π. Então, sempre que a gente dividir o comprimento pelo diâmetro, vamos encontrar sempre o mesmo valor. Vamos encontrar o número π. Tá ok? E aí nós podemos dizer que o comprimento da circunferência vai ser igual. Eu posso passar multiplicando o diâmetro para lá, vai ficar o diâmetro vezes π, né? Sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Diâmetro seria raio mais raio vezes π. E aí é comum a gente escrever essa fórmula que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Bacana. Só que isso não é a área. Eu estava interessado em calcular a área de um círculo. Para encontrar a área de um círculo, eu vou mostrar aqui uma demonstração de uma forma bem intuitiva. Tá? Imagine que tivesse um círculo, dentro desse círculo tivesse um outro círculo, dentro desse outro círculo tivesse outro círculo e assim indefinidamente. Então ficaria um círculo dentro do outro, dentro do outro. Imagine que todos ficariam coladinhos um no outro. Mais ou menos assim, ó. Aqui tem um espaço entre um e outro, mas considere que todos estejam bem coladinhos, né? Então, um círculo dentro de outro círculo, dentro de outro círculo, e aí vai. O que acontece se a gente fizer um corte nesse círculo, por aqui. Ao cortar esse círculo e estender essa linha, a gente vai ter uma situação dessa forma. Cortando a segunda linha, que está bem próxima da primeira, a gente vai estender ela e ficaria assim. Fazendo isso aí até chegar na última, né, até chegar no centro, nós vamos obter uma situação mais ou menos assim, ó. Deixei o desenho pronto aqui para vocês. Ficaria mais ou menos assim, ó. Todos os cortes. Aí o que acontece? A gente pode observar que ao cortar e abrir essas linhas, a gente vai ter que a primeira linha vai ficar, seria essa linha maior, né? Seria o comprimento da circunferência. E a última seria aquele pontinho ali no centro. Ali. Tudo bem? E aí nós vamos formar um triângulo. E aí, para calcular a área do círculo, ela vai ser equivalente à área desse triângulo que a gente está montando aqui. Essa é uma forma intuitiva de encontrar a área do círculo. Então, a gente está equiparando que a área daquele círculo vai ser igual à área desse triângulo. Essa linha de baixo seria a maior circunferência desse círculo. Seria o comprimento da circunferência. Então, essa de baixo aqui, ó, vale quanto? A gente pode olhar ali em cima, né? A gente calculou agora que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, essa de fora seria o comprimento da circunferência. Ela mede 2 vezes π vezes o raio. Certo? E para calcular a área do triângulo, nós sabemos que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Eu vou precisar da altura. A altura vai ser a distância do ponto mais baixo até o vértice, né? A altura seria essa medida aqui. Que no caso aqui, essa altura mede
exatamente o raio, porque ela vai do centro até a extremidade, é o raio. Então nós podemos colocar que a área do triângulo vai ser igual a quem? Vai ser igual à base, que é 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura, que é o raio, sobre 2. Aí a gente pode simplificar o 2 com 2 e escrevemos que a área do triângulo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. E essa área é exatamente igual à área da circunferência, ou melhor, a área do círculo. Então, a gente pode dizer que a área do círculo, olha, deixa eu escrever aqui. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. E a área do círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, é dessa forma que a gente vai calcular a área de um círculo. Basta multiplicar o π, que é aproximadamente 3,14. Se você precisar de um valor com mais casas decimais, você pode usar a sua calculadora. A sua calculadora tem a letra π. Aí você pode encontrar o π com quantas casas decimais que você precisar. Ok? Então, a área do círculo é 2 vezes π vezes o raio. Nós vamos falar agora sobre os quadriláteros. Todos eles, né? Vamos começar falando do trapézio. O que são trapézios? Trapézios são quadriláteros que possuem 2 lados paralelos. E esses lados são chamados de bases. Então, veja bem, ó. Então, aqui nós temos os lados AB e CD, são lados paralelos. Professor, e os outros 2 lados? Não importa. Então, para ser quadrilátero é suficiente que tenha 2 lados paralelos. Se tem 2 lados paralelos, é chamado de trapézio. Se é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos, é um trapézio. Ok? E esses lados paralelos são conhecidos como bases. Para calcular a área do trapézio, a fórmula é muito simples. Basta você calcular a média das bases, né? Então, vai ser base maior, que eu vou chamar de... eu acabei usando a letra B ali, né? Vou chamar de base maior mesmo. Ó, base maior. Essa outra base vai ser base menor. Base menor. Menor. Então, aqui vai ser a base menor. Para calcular a área do trapézio, eu vou precisar também encontrar a altura entre as bases. A altura seria a menor distância entre elas. Lembrando que a altura forma sempre 90 graus com a base. No caso aqui, vai formar 90 graus com as 2 bases. Então, essa distância entre as bases é o que nós vamos chamar de altura. E eu vou representar essa altura pela letra H. Então, bacana. Então, a área vai ser igual. A área do trapézio vai ser igual a média das bases, né? Então, vai ser base maior mais base menor sobre 2, né? A média das bases vezes a altura. Média das bases vezes a altura. Para ficar uma forma melhor, eu vou desenhar novamente esse trapézio. Eu vou colocar assim, ó. Para ficar uma forma melhor, eu vou desenhar novamente aqui. E vou chamar essa base maior, vou chamar ela de B maiúsculo. A base menor eu vou chamar de B minúsculo. E a altura vai ser H. Então, para ficar uma forma mais com a escrita menor, a área do trapézio pode ser dessa forma, ó. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, é a média das bases vezes a altura. Ok? Dessa forma que a gente vai calcular a área de um trapézio.
A próxima figura que a gente vai ver aqui é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? São quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. Opa, vamos voltar aqui. E o trapézio? O trapézio tem que ter dois lados paralelos. Então o paralelogramo também é um trapézio. Por que é um trapézio? É um trapézio porque tem dois lados paralelos. Mas aqui tem 4 lados, 2 a 2 paralelos. Tudo bem, mas se ele tem dois lados paralelos, então ele é considerado trapézio. O paralelogramo ele vai ter dois pares de lados paralelos, né? Então podemos falar que todo paralelogramo é também trapézio, mas nem todo trapézio é paralelogramo. Por exemplo, esse aqui é um trapézio que não é um paralelogramo, mas todo paralelogramo também é trapézio. Para calcular a área de um trapézio é muito simples, basta multiplicar base vezes altura, tá? Então é multiplicar a medida da base vezes a altura. Eu vou desenhar ele novamente aqui, para não confundir o B do vértice com o B da base. Mas no caso aqui eu posso chamar esse B de B minúsculo, né? Para não confundir. Então, suponha que a distância de C até D tenha a medida B. Então, quem é B? B é a distância do ponto C até o ponto D. Então, essa medida aqui mede B. B de base. A distância, se eu considerei esse aqui como base, então a nossa altura vai ser a distância entre os lados AB e CD. Então, essa distância aqui eu vou chamar de altura. A altura forma sempre 90 graus com a base. Então, a área de um trapézio, a área de um paralelogramo, o paralelogramo vai ser igual a quem? Vai ser igual a base vezes a altura. Simples assim, tá? Qualquer lado pode ser a base. E a altura vai formar sempre 90 graus com a base. Então, a área de um paralelogramo, basta fazer base vezes a altura. Vamos para o próximo. O próximo é o retângulo. O que é um retângulo? O retângulo é aquele que possui todos os ângulos retos. E ângulo reto é ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo é de 90 graus, 90 graus, 90 graus. Consequentemente, se todos os ângulos são de 90 graus, os lados também são paralelos. Os lados são paralelos. Então, nós podemos dizer que todo retângulo também é paralelogramo. Todo retângulo também é trapézio. Então, o retângulo ele é considerado um paralelogramo e ele é também considerado um trapézio. Desta forma, se eu considerar aqui como base e esse aqui como altura, basta multiplicar. Então, a área do retângulo vai ser igual a base vezes altura, ou comprimento vezes largura, o que você acha melhor, tá? Então, basta multiplicar o comprimento vezes a largura e você vai encontrar a área de um retângulo. O próximo que a gente vai falar é o losango. O que é um losango? Losangos são quadriláteros que possuem todos os lados congruentes. Como assim congruentes? Congruente é que tem a mesma medida, tá? Então, congruente significa que eles têm a mesma medida. Então, todos os lados têm a mesma medida. Então, lados congruentes são lados que possuem a mesma medida. Então, esse lado AB tem a mesma medida do lado BC, que tem a mesma medida do lado CD, que é igual à medida do lado AD. Para calcular a área de um losango, aproveitando aqui, eles têm a mesma medida. Consequentemente aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lados paralelos. O lado AB ele é paralelo ao lado CD, da mesma forma que o lado BC é paralelo ao lado AD. Então, esse aqui também pode ser considerado um paralelogramo e também é considerado um trapézio.
Mas eu não posso chamar ele de retângulo porque, a não ser que ele tenha ângulos retos, né? Então, eu posso falar que todo losango é um paralelogramo, todo losango é um trapézio. Ok. Para calcular a área de losango, eu vou precisar da medida da diagonal maior, né? Então, a diagonal maior é aquela diagonal que vai do ponto A até o ponto C. Esse aqui é a diagonal. A outra diagonal vai do ponto B até o ponto D. Então, tá aí, nós temos as duas diagonais. Então, uma delas eu vou chamar de diagonal maior, chamar de D maiúsculo. A gente vai confundir ali o outro D. Então, suponha que essa medida aqui seja D. Para não confundir ali o D do vértice, eu vou desenhar novamente. Desenhando novamente, só para não ficar confusão com o D do vértice e o D da medida. Então, para encontrar a área de um trapézio, você vai precisar da medida das suas diagonais. Então, eu vou chamar essa diagonal aqui, ó, diagonal de D maiúsculo. Diagonal maior. A outra diagonal, ela vai desse vértice até o vértice aqui em cima. A outra diagonal eu vou chamar de diagonal menor. Dzinho. D minúsculo. Então, para calcular a área de um losango, basta multiplicar as diagonais e dividir por 2. Então, vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Simples assim. Ou então, caso você queira, dá para dividir em triângulos. A gente pode dividir dessa forma, encontrar a área dos triângulos e somar. Como os triângulos são todos iguais, basta achar a área de um deles e multiplicar por 4. Sempre que possível, você pode dividir a figura em outras figuras conhecidas e calcular a área de cada um e somando. E aí chegamos no último quadrilátero, que é o quadrado. O quadrado é aquele quadrilátero que tem os lados iguais, ou melhor, os lados congruentes e ângulos retos. Então, todos os ângulos são ângulos retos, ângulos de 90 graus, e todos os lados são congruentes. Para ser quadrado, tem que ter ângulos retos e lados congruentes. Então, a gente pode falar que o quadrado ele é um trapézio. Por quê? Porque tem dois lados paralelos. Podemos falar que o quadrado é um paralelogramo, porque ele tem dois pares de lados paralelos. Podemos falar que ele é um losango, porque tem lados congruentes. Podemos falar que ele é um retângulo, porque ele tem ângulos retos. Então, o quadrado é tudo, né? E aí, como ele tem lados congruentes, eu vou chamar esse lado aqui de L. L de lado. Então, para encontrar a área de um quadrado, basta fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Simples assim. Então, para encontrar a área de um quadrado, basta fazer lado ao quadrado. Agora, nós vamos falar sobre o triângulo. Quais são as fórmulas de calcular a área do triângulo? Nós vamos começar com essa primeira aqui, ó, que é quando a gente conhece a base e a altura. Então, a área de um triângulo, conhecendo a base e a altura, a área desse triângulo vai ser igual a quem? É base vezes a altura sobre 2. Qual que é a lógica disso? Então, o princípio é que a gente pode pegar um paralelogramo, ou um retângulo, ou um quadrado e dividir ao meio. Então, se eu tenho lá um retângulo e a área do retângulo é base vezes a altura, se eu dividir em dois triângulos, então vai ser base vezes a altura sobre 2 cada triângulo, né? Que eu estou dividindo por 2. Essa é a lógica de dividir por 2. Então, a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Você vai utilizar essa fórmula quando você conhece a base e a altura. Mas pode ser que você conheça os dois lados, pode ser que você conheça dois lados e um ângulo compreendido entre eles. Como, por exemplo, essa figura aqui, ó. Eu tenho dois lados, lado A e lado B, e conheço o ângulo entre eles. Chamei de ângulo alfa. Aí, para calcular a área do triângulo, você vai fazer o seguinte. De qualquer forma, a gente vai precisar da altura
Então vou marcar aqui a altura de vermelho. Vou chamar essa altura de H. Lembrando que a altura é sempre um segmento reto em relação à base. Sempre forma 90 graus com a base. Ok? E aí, como que eu faço para descobrir o valor desse H? Para encontrar o valor desse H, a gente pode usar a relação seno. Seno de alfa. Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, neste caso aqui, ó, a relação seno vai ser o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é A. Né? Então, neste caso aqui, ó, observando esse triângulo, quem está na frente do ângulo alfa é o cateto oposto. E a hipotenusa desse triângulo em destaque é o A. Né? Então, seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente pode colocar uma aqui embaixo, multiplicar cruzado. A altura vai ser igual a A vezes seno do ângulo. Tudo bem? E aí, para calcular a área desse triângulo, a gente pode usar aquela fórmula do exemplo anterior. Base vezes altura sobre 2. Então, base vezes a altura sobre 2. A base é B mesmo. Só que a altura, nós já vimos que a altura nós calculamos e encontramos que é A vezes seno do ângulo sobre 2. Só para ficar mais... Para ficar na ordem aqui, a gente pode trocar. Ó. Vai ficar A vezes B vezes seno do ângulo sobre 2. Então, para calcular a área de um triângulo conhecendo dois lados e o ângulo compreendido entre eles, basta fazer AB seno do ângulo sobre 2. Né? Aí eu deixei um exemplo aqui. Ó. Calcule a área do triângulo a seguir. Então, nós temos aqui um triângulo cujos lados são 6 e 8 e o ângulo entre eles é de 30 graus. Então, nós sabemos que a área do triângulo vai ser igual a quem? Vai ser igual a A vezes B. Aí, qual que é A, qual que é B, não importa. Né? São dois lados conhecidos. Então, você vai colocar lá, ó, vai ficar 6 vezes 8 vezes seno de 30 sobre 2. Então, AB seno do ângulo sobre 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual 6 vezes 8 dá 48. 48, o seno de 30 vale meio sobre 2. Né? Então, neste caso aí vai ficar que a área do triângulo vai ser igual a 48 por 2 dá 24. Então, vai ficar 24 sobre 2. E 24 por 2 vai ser igual a 12. 12 unidades de área. 12 unidades de área. Tá certo? Aí a gente vai seguindo aqui agora. E vamos calcular agora a área de um triângulo conhecendo os três lados. Tá? Suponha que você conheça os três lados de um triângulo. Conheço os três lados de um triângulo e quero calcular a sua área. Esse matemático chamado Heron, ele conseguiu desenvolver uma fórmula para calcular a área do triângulo conhecendo seus lados. Então, conhecido como a fórmula de Heron, ele vai precisar o quê? Então, a área do triângulo vai ser igual. Então, para usar a fórmula dele, primeiro nós temos que calcular o perímetro. Perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. A mais B mais C. Esse aqui é o perímetro. Na fórmula dele, ele vai utilizar a metade do perímetro. Tá? Metade do perímetro. Então, vamos considerar que a metade do perímetro vai ser escrito como S. Eu vou chamar S. S vai ser para a gente o semiperímetro. É a metade do perímetro. Tá? S para nós vai ser o semiperímetro. É a metade do perímetro. Então, é o perímetro dividido por 2. Esse é o nosso S. E a fórmula dele é igual. A área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada. A raiz quadrada de S, lembrando que S é a metade do perímetro, que multiplica
que multiplica S menos A vezes S menos B vezes S menos C. Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo conhecendo os três lados. Chamamos de fórmula de Heron. Então, é raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, o semiperímetro menos B, o semiperímetro menos C. Aí vamos ver aqui um exemplo. Calcule a área do triângulo. Então, nós conhecemos aqui os três lados. Um lado vale 3, um vale 4 e outro vale 5. Queremos calcular a área deste triângulo. E aí, primeiro, nós vamos calcular o perímetro. O perímetro é 3 mais 4 mais 5. E nós vamos dividir esse perímetro por 2 e vamos chamar isso aqui de semiperímetro. Então, vai ficar 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 por 2 dá 6. Então, a área do triângulo, conhecendo os seus três lados, vai ser igual a raiz quadrada de 6 vezes 6 menos 5, 6 menos 4, 6 menos 3. Então, é o semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Qual que é A, qual que é B, qual que é C, não importa. Tá? Então, a área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada de 6 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Essa multiplicação dá 36. Então, a área do triângulo é raiz de 36. A área do triângulo vai ser igual a 6 unidades de área. Ok? Aí nós vamos calcular agora a área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, aqui é L, aqui também é L e aqui também é L. Na videoaula anterior sobre trigonometria, nós calculamos a altura de um triângulo equilátero. Quando a gente estava calculando lá o seno, o cosseno e a tangente de 30, a gente calculou primeiro a altura de um triângulo equilátero. Então, a altura de um triângulo equilátero, se quiser dar uma olhadinha lá, vale lado raiz de 3 sobre 2. E a área de um triângulo, nós sabemos que é base vezes a altura sobre 2. A base, nesse caso aqui, a base nesse caso vale L. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Nós encontramos essa altura usando o teorema de Pitágoras. Dividimos o triângulo ao meio, usamos o teorema de Pitágoras, que era metade do lado, e chegamos nessa fórmula, que é lado raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Aí a gente vai multiplicar aqui, vai ficar L vezes L, dá L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Nós temos uma divisão de frações. Para dividir frações, você conserva a primeira, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a área de um triângulo equilátero vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a fórmula para encontrar a área de um triângulo equilátero. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Considere um triângulo, equilátero. Exemplo. Calcule a área de um triângulo equilátero de lado igual a 10 centímetros. Então, se eu tenho um triângulo equilátero de lado igual a 10, 10, 10 e 10, eu quero encontrar a sua área. Então, a área do triângulo, como é equilátero, a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Neste caso aqui, basta substituir, vai ficar 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado dá 100, 100 sobre 4 dá 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Simples assim.
Então, basta substituir o valor do lado que você vai ter a área do triângulo equilátero. Aproveitando essa ideia de área, nós vamos falar também sobre a área de um hexágono. O princípio é bem simples. Basta você pegar uma figura e dividir em outras figuras conhecidas. Então, o hexágono, por exemplo, ele pode ser dividido em triângulos. Então, a gente pode dividir o hexágono em triângulos, dessa forma. O hexágono, ao ser dividido em triângulos, vai formar 6 triângulos equiláteros. Como o hexágono ele é regular, o que significa regular? Regular é que ele tem todos os lados e ângulos congruentes. Então, regular é porque esse lado aqui, ó, é L, esse também é L, L, L e L. Todos os lados têm a mesma medida. E todos os ângulos também são congruentes. Especificamente no hexágono, o que vai acontecer? Quando a gente divide aqui, vão formar 6 triângulos equiláteros. Então, aqui também é L, aqui também é L. Então, basta calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Então, a área de um hexágono, vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, neste caso aqui, vai ser 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar o 6 e o 4 por 2, né? Então, a área de um triângulo, a área de um hexágono vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a fórmula para calcular a área de um hexágono. E se não fosse um hexágono? Se fosse um polígono regular qualquer? Se fosse um polígono regular qualquer, como, por exemplo, esse daqui, ó, aqui nós temos um octógono. São 8 lados. Mas poderia ser qualquer outro polígono regular. Lembrando que regular é aquele polígono que tem lados congruentes e ângulos congruentes também. Então, o princípio é o mesmo. A gente vai dividir isso aqui em triângulos, calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de triângulos. Porém, neste caso aqui, os triângulos não são equiláteros. Você pode observar que os triângulos não são equiláteros. Só serão equiláteros se for um hexágono. Então, aqui está aí. O que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de triângulos. Certo? Para calcular a área de um triângulo, você vai fazer base vezes altura sobre 2. A base vai ser essa medida aqui, ó. Vou destacar aqui a base. A base é essa parte de baixo, que mede L. L. Essa é a base. Mede L. Essa é a base. A altura vai ser a altura deste triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Essa vai ser a altura. Lembrando que a altura forma sempre 90 graus com a base. Então, essa é a altura. Ok? E aí, a gente vai precisar encontrar o valor dessa altura. Essa altura, ela é conhecida como apótema. Então, esse A, ele é conhecido como apótema. Conhecido como apótema. O que é apótema? Apótema é um segmento que vai sair do centro e vai até o ponto médio do lado. Então, esse é apótema. Então, a área de um polígono regular, ela vai ser igual à base, né? Base, que é lado, vezes a altura, que é o apótema, sobre 2, né? Base vezes a altura sobre 2, vezes a quantidade de triângulos. Quantidade de triângulos, vezes n. Sendo n a quantidade de lados, né? N é a quantidade de lados. A gente pode falar o seguinte, ó. Se eu pegar a quantidade de lados e multiplicar pela medida do lado, então n vezes, então n vai ser para a gente a quantidade de lados do polígono regular. Se eu multiplicar a quantidade de lados
vezes a medida de cada lado, eu vou ter o perímetro. Então, a gente pode trocar aqui o L vezes N. Então, a área vai ser igual ao perímetro vezes o apótema sobre 2. Perímetro vezes o apótema sobre 2. Então, esse aqui vai ser a área de um polígono regular. Aí eu deixei um exemplo aqui, ó. Calcule a área de um octógono regular de lado igual a 10. Para calcular a área desse octógono regular, vou aproveitar a figura que eu já desenhei aqui anteriormente e vou destacar aqui os seus elementos. Então, deixa eu copiar ela aqui. Eu quero a área de um octógono regular de lado igual a 10. Ah, tá. Então aqui é 10. Aqui mede 10. Suponha que seja 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. Aí eu vou precisar descobrir quanto que mede o apótema. Eu vou destacar esse triângulo do apótema. Para calcular o valor desse apótema, então aqui vale 10. 10 centímetros. Se aqui é 10, então aqui a metade é 5 centímetros e aqui também é 5 centímetros. Ok? Então, para encontrar o valor desse apótema, eu vou precisar descobrir quanto que mede este ângulo. Vou destacar o ângulo aqui, de verde. Vou precisar descobrir quanto que vale esse ângulo. Para encontrar a medida desse ângulo, a gente vai considerar o seguinte. Considere a circunferência total, e essa circunferência ela foi dividida em 8 partes. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Considere a circunferência que foi dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o ângulo de 360 graus, ele foi dividido em 8 partes. Então, cada ângulo desse aqui vale 360 por 8, que dá 45 graus. 45 graus. Só que aqui é a metade desse ângulo. Então, seria 45 sobre 2, que dá 22,5. Então, este ângulo aqui vale 22,5 graus. E aí, para encontrar o valor desse A, nós vamos usar a tangente, pois nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto e cateto a gente usa tangente. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu destacar melhor aquele triângulo. A gente está falando desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo. Aqui mede 5, aqui é 90 graus, aqui é o apótema, e este ângulo é de 22,5 graus. Aí a gente vai usar a tangente de 22,5 graus, e a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, que é A. Aí eu posso multiplicar cruzado aqui, nós vamos ter que A vezes a tangente de 22,5 vai ser igual a 5. Então, o apótema vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5 dividido pela tangente de 22,5. Neste momento, você vai precisar de uma calculadora científica para calcular o valor dessa divisão. Calcular a tangente desse ângulo e dividir 5 pela tangente desse ângulo. Pegue sua calculadora científica e faça esse cálculo. Vai dar aproximadamente... Então, aproximadamente 12,07106 e aí vai. Então, a área do polígono, do octógono, vai ser igual a quem? Vai ser igual a área daquele triângulo vezes 8. Então, a gente pode colocar, vai ser 10 vezes 12 dividido por 2 vezes 8.
porque são 8 triângulos iguais a esse, né? Então, a gente está usando aqui, ó, a base, que é 10, a altura, ou melhor, o apótema, que deu aproximadamente 12, vezes a quantidade de triângulo, que são 8. Então, base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo, vezes 8. Eu posso simplificar esse 2, deixa eu trocar a cor aqui. Eu posso simplificar esse 2 com 12, aqui fica 6. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 10 dá aproximadamente 480 centímetros quadrados. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Obrigado e até a próxima.